Reconhecendo os sinais, como identificar as altas habilidades de superdotação em crianças de 4 a 16 anos. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você é mãe ou pai de uma criança brilhante e se pergunta como nutrir esse talento sem sacrificar a infância? Você está no lugar certo. Eu sou Jaque McDowell, doutora e especialista em altas habilidades, superdotação e dupla excepcionalidade, e ajudo pais a direcionar o seu potencial de seus filhos com altas habilidades de superdotação sem perder a infância. E na live de hoje vamos falar sobre como reconhecer sinais identificando as altas habilidades de superdotação em crianças de 4 a 16 anos. As altas habilidades ou superdotação, elas se referem a crianças e adolescentes que demonstram desempenho ou potencial significativamente acima da média em uma ou mais áreas, como intelectual, criativa, social, artística ou psicomotora. E essas características não são apenas as acadêmicas, mas elas também envolvem a curiosidade avançada, um pensamento crítico, a criatividade diferenciada, a liderança natural e habilidades que se destacam entre os seus pares. E por que é importante identificar precocemente? Bom, a identificação precoce das altas habilidades, superdotação, é essencial para garantir que crianças tenham suporte adequado e possam desenvolver todo o seu potencial. Sem um olhar atento, talentos excepcionais podem passar desapercebidos ou serem confundidos com comportamentos inadequados, resultado de desinteresse escolar, frustrações e até problemas emocionais. Identificar cedo possibilita criar um ambiente estimulante, respeitando a infância e promovendo o desenvolvimento equilibrado. E há muitos desafios comuns enfrentados pelos pais nesse processo. Muitos pais enfrentam dificuldade em reconhecer e lidar com as altas habilidades de superdotação de seus filhos. Entre os principais desafios estão o isolamento, em se sentir-se sozinho ou incompreendido, já que essa superdotação é muitas vezes negligenciada na educação tradicional. Os pais também passam pelo medo de rótulos, que é a preocupação de que a criança seja tratada de forma diferente ou excluída por colegas. E os comportamentos desafiadores. Crianças superdotadas podem se frustrar facilmente e apresentar tédio ou questionar regras, o que pode ser mal interpretado como a desobediência. Minha jornada com altas habilidades começou no meu próprio ambiente familiar, com a descoberta de talentos excepcionais dos meus filhos. Passei pelos desafios e dúvidas que muitos pais enfrentam. Isso me fez buscar conhecimento e me especializar e desenvolver estratégias eficazes. Essa experiência, pessoal, influencia profundamente a minha abordagem. Entendo os medos, as inseguranças e principalmente a importância de respeitar o tempo e as necessidades de cada criança, já que cada um tem um perfil diferente. E entenda quais os benefícios de reconhecer as altas habilidades de superdotação no seu filho. E aí a gente tem a compreensão mais profunda do seu filho, que é saber que seu filho tem altas habilidades, muda a forma de como você o enxerga. Você passa a entender suas necessidades, comportamentos e interesses únicos. Há também a capacidade de oferecer suporte adequado. Com ferramentas certas, os pais podem fornecer estímulos que desafiem e motivem a criança, respeitando o seu desenvolvimento integral. Também temos a prevenção de problemas emocionais e comportamentais, porque crianças com altas habilidades que não são identificadas podem apresentar frustrações, tédio e até quadros de ansiedade ou baixa autoestima. E na melhoria do desempenho escolar e na satisfação pessoal, a criança se torna mais engajada e realizada ao participar de atividades que desafiam o seu potencial. E o fortalecimento do vínculo familiar. Ao compreender as características e necessidades dessa criança, os pais se tornam parceiros no desenvolvimento de seus talentos, criando uma relação mais saudável e próxima. Entenda os sinais comuns das altas habilidades de superdotação em diferentes faixas etárias. De 4 a 7 anos, nós vamos encontrar um vocabulário avançado, um interesse por assuntos complexos,
uma curiosidade intensa com perguntas desafiadoras, capacidade de aprendizado rápido, memorização acima da média, o interesse por jogos de lógica, quebra-cabeça e atividades criativas, e também preferência por interação com crianças mais velhas ou adultos. E aí, de 8 a 12 anos, as características mudam. É um pensamento crítico e capacidade de resolver problemas de forma criativa. Leitura avançada com gostos por livros ou assuntos fora da faixa etária. Um desempenho superior em disciplinas específicas como matemática ou ciência. E uma facilidade para lidar com tecnologia, música ou arte. Mas também frustrações em ambientes que oferecem pouco desafio. E de 13 aos 16 anos, a gente vai encontrar habilidades avançadas de análise e síntese, o interesse em questões sociais, filosóficas, científicas e complexas, né? Um desenvolvimento de projetos e hobbies criativos como programação, música ou escrita, uma liderança em grupos de habilidades interpessoais marcantes e um questionamento intenso de regras e valores que considero incoerentes. Então, diferenças entre essa precocidade e as altas habilidades vão mostrar como é importante a gente entender cada faixa etária. E essa precocidade geralmente é uma fase em que a criança apresenta um desenvolvimento adiantado em relação à sua idade, mas pode também ser temporário. Agora, quando há altas habilidades com a precocidade, a gente vai indicar um desempenho ou potencial acima da média constante e que se manifesta em diferentes contextos e que é dado também como a precocidade. Agora, comportamentos que podem mascarar as altas habilidades nem sempre são evidentes. E é importante que a gente observe isso. Então, crianças superdotadas, elas podem apresentar, por exemplo, desinteresse e tédio na escola, questionar as autoridades sendo mal interpretadas como desobedientes, demonstrar um perfeccionismo e um medo de falhar, isolar-se e ter dificuldade de se adaptar socialmente. E é fundamental observar que a criança em casa, na escola e atividades extracurriculares. Muitas vezes o potencial pode se manifestar em um ambiente mais estimulante, onde a criança se sente confortável para expressar suas ideias e talentos. E existem ferramentas e recursos que auxiliam nessa identificação. Por exemplo, a lista de indicadores, que são instrumentos que ajudam pais e professores a observar sinais. A gente também tem as avaliações especializadas, aplicadas por profissionais que entendem as características das altas habilidades de superdotação. Temos também atividades de enriquecimento, onde a gente pode expor as novas experiências e desafios criativos que podem ajudar a identificar talentos específicos para essas crianças. A identificação das altas habilidades de superdotação deve ser feita por profissionais capacitados, especialistas como eu, que utilizam instrumentos apropriados, como avaliações e entrevista com pais, professores e a própria criança. E o apoio desses profissionais é essencial para entender o perfil de criança e criar estratégias eficazes para o seu desenvolvimento pleno. E ao reconhecer você, pai, e apoiar as altas habilidades de superdotação, vocês se tornam peças fundamentais no desenvolvimento de um futuro promissor para seus filhos. Afinal, talento sem estímulo é como uma semente, né? Que nunca foi regada. O potencial existe, mas precisa de um ambiente certo para florescer. E o que não são as altas habilidades? Não é apenas ter boas notas ou ter um comportamento perfeito. Também não é algo que necessariamente apareça de forma óbvia ou padronizada. E aí, eu vou contar para vocês uma história. Como cheguei aqui? A minha jornada começou a lidar com crianças e jovens brilhantes, inclusive com meus próprios filhos, como eu falei. Eu vivi na prática os desafios e as descobertas ao entender como oferecer suporte para que o potencial deles fosse desenvolvido sem sobrecarregá-lo. Um exemplo que me marcou foi de uma menina de 9 anos, que foi considerada desatenta na escola. Após uma avaliação cuidadosa, descobrimos que ela tinha altas habilidades criativas e um grande interesse em ciência.
e isso mudou completamente sua vida escolar e sua vida familiar. Então, identificar as altas habilidades precocemente permite entender melhor as necessidades das crianças e oferecer o suporte adequado para o seu desenvolvimento pleno. Quando investimos no potencial de crianças superdotadas, estamos não apenas ajudando-os a florescer, mas também contribuindo para a sociedade como um todo, não é mesmo? O maior benefício é ver seu filho feliz e realizado, desenvolvendo suas capacidades enquanto vive uma infância equilibrada e saudável. E aí, o que a gente não precisa é pressionar a criança a impor atividades sem respeitar as suas escolhas ou ignorar sinais por acreditar que isso vai passar. Observar com atenção diferentes contextos, como eu falei, casa, escola, atividades extracurriculares, é importante para a gente buscar informações, consultar profissionais especializados e, acima de tudo, respeitar o tempo e as preferências dessa criança. Porque entender e atender o potencial do seu filho é o maior presente que você pode oferecer para a sua felicidade e realização pessoal. Comece observando os interesses, habilidades e comportamentos do seu filho. Se identificar características acima da média, busque a ajuda de um profissional qualificado para uma avaliação detalhada. Eu vou dar um exemplo de uma aluna de 8 anos que se destacava na escola por criar histórias complexas e resolver problemas matemáticos com facilidade. No entanto, ele apresentava dificuldades emocionais ao lidar com frustrações. E após a identificação das altas habilidades de superdotação, seus pais foram orientados a incluir atividades desafiadoras como robótica e música. E hoje, esse aluno está muito mais confiante e equilibrado. Imagine uma semente rara que você planta no jardim. Se você não souber que tipo de planta ela é, pode não oferecer os cuidados certos, comprometendo todo o seu crescimento. A identificação das altas habilidades é como descobrir exatamente que tipo de planta seu filho é, para que você possa ajudá-lo a crescer forte e saudável. E aí, a gente vai apresentar agora estudos que indicam que de 5 a 10% da população infantil tem algum tipo de superdotação, mas muitos desses talentos passam desapercebidos. Pesquisas mostram que crianças não identificadas frequentemente enfrentam problemas emocionais, como ansiedade e desmotivação. E dados demográficos no Brasil indicam que menos de 5% das crianças superdotadas estão oficialmente identificadas, revelando uma enorme lacuna de atendimento. Essas pesquisas têm como Joseph Renzulli e Howard Gardner como exemplos, inclusive dados de censo escolar brasileiro. Agora, te incomoda quando seu filho aparece, está entediado ou desmotivado na escola, mesmo sendo tão inteligente? Isso é mais comum do que você imagina, e a solução está em oferecer estímulos adequados a ele. Você já sentiu medo de não estar fazendo o suficiente para ajudar o seu filho? Ou receio de que ele seja subestimado ou ser excluído por ser diferente? Esse medo é compreensível, mas com as ferramentas certas, podemos transformar esse sentimento em ação. E essa é mais do que uma causa, é um movimento pela justiça, pela equidade e pelo futuro. Cada criança superdotada que recebe o apoio que merece é uma vitória para todos nós. Você está pronto para fazer parte da mudança? Vamos juntos lutar para que cada criança superdotada tenha a visibilidade e o apoio que merece. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre altas habilidades e superdotação. Até a próxima! Não esqueça, as vagas para o método Novos Ares serão limitadas. Então clique no link da descrição ou na bio para ser o primeiro a saber. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo episódio de Altas Habilidades.